Ô, gente, Roberto Hilubischer aqui. A Star Plus colocou em seu catálogo uma docu-série em 3 partes de crime da vida real, que se chama Captive Audience, A Real American Horror Story. Tá fazendo uma referência clara à série de terror American Horror Story, né? Só que é real. E esse Captive Audience é porque esses casos foram tão cobertos pela mídia, é, numa época em que alguns assuntos não eram discutidos, tá? Eu tenho 55 anos e uma das coisas que mais me incomodam é pessoas que idealizam o passado, como se tudo fosse mais seguro, tudo fosse mais honesto, tudo fosse mais perfeito. Gente, quando soldados gregos ou fenícios ou egípcios invadiam cidades, tá? As mulheres e crianças não eram poupadas sexualmente. O que acontecia é que antigamente não se discutiam essas coisas tão abertamente quanto se discutem hoje. O documentário, lógico, não vai falar da Fenícia, da Grécia, mas quando a gente ouve a família comentando, a gente vai observar, por exemplo, que o tema do abuso sexual que o menininho raptado da história sofreu foi apagado praticamente da narrativa, tá? Isso é um reflexo da mentalidade das pessoas da época. Mas antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtirem os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço. O documentário é muito bem feito e deixa bastantes questões no ar, bastantes dubiedades no ar, tá? Assim, eu vou ter que ser bem cuidadoso para não revelar surpresas para quem não sabia do caso, como era o meu caso, né? Mas o básico que a gente tem que saber como sinopse é assim: em 1972, um garotinho de 7 anos desapareceu. Um cara convenceu a entrar no carro, tá? Enquanto ele voltava de casa para a escola, e esse menino desapareceu durante 7 anos, tá? Até que 7 anos depois ele volta para casa. Daí a gente vai saber que ele estava com um cara numa outra cidade que inventou um novo nome para ele e era uma criança de 7 anos. Então o cara foi doutrinando, né? Ele foi enganando essa criança a ponto de dizer para ela que a família já não se importa, a família biológica não se importava mais com ela, tudo. Só que ao mesmo tempo, claro, essa criança foi desenvolvendo, porque a gente vai ver entrevistas com professores, com amigos de sala que não conheciam como Steven, que era o nome verdadeiro dele, mas conheciam como Dennis, que era o nome inventado pelo Raptor. A gente sabe bem pouco do Raptor, né? É um documentário que dá mais ênfase à família contando a história. São as vítimas. Só que essa família depois vai passar para o outro lado. Em 1989, houve uma minissérie em 2 capítulos aprovada pelo próprio Steven, né, que foi nomeada a 4 Emmys, fez muito sucesso, ou seja, a minissérie também vai discutir o papel da mídia quando ela conta as histórias, porque quando foi fazer a minissérie, é claro que houve as tais liberdades criativas, que nada mais são do que tornar as histórias mais palatáveis para o público, tá? E aí, é claro, você tem toda aquela série de questões dúbias do tipo, a família a todo momento fala, puxa, essa história já foi contada 1000 vezes, não sei por que estão contando agora, só que ela está contando. Claro, eu entendo, isso é uma necessidade, parece que eles têm de colocar em pratos limpos, tá? Então, os 2 primeiros episódios vão ser sobre o Steven e o seu rapto e a sua subsequente reaparição e o seu estrelato como sobrevivente. E a gente não vai ouvir nunca sendo dito
o caso dos constantes abusos sexuais que esse menino viveu dos 7 até os 14 anos, quando ele ficou nas mãos do raptor, tá? Isso é sintomático dos tempos, certo? Aí ele vira uma estrela, tal, só que depois de alguns anos, essa família volta às luzes, ao interesse da mídia, né? Porque a mídia funciona muito assim. Por isso que às vezes algumas pessoas criticam no comentário que eu sou ácido, eu sou assim. Ela acompanha um caso enquanto esse caso dá audiência para ela. Por isso que não adianta pedir para apresentador de televisão que se finge de bonzinho, segue o meu caso, não sei o quê. Ele vai seguir o teu caso enquanto ele estiver dando ibope. Quando não estiver dando ibope, por quê? Porque a gente cansa da história e quer história nova. Então aí o caso cai no esquecimento. Essa família, no final dos anos 90, voltou às luzes da mídia por uma outra circunstância, por causa do irmão desse cara. Essa parte do documentário, eu acho que falha um pouco, porque eu acho que precisava dar. Tudo bem, ela tenta fazer uma ligação, ela não estabelece essa ligação que eu vou falar, mas ela hipotetiza, né? Ela tenta lançar uma hipótese de que o comportamento do irmão 20 anos depois, né, do irmão do menino raptado, pode ter como efeito, pode ter como causa o efeito de o irmão lá ter sido a luz da família ou a estrela da família durante anos. Só que a gente tem narrativas conflitantes aí dizendo que esse cara tinha problemas. Aí, nesse terceiro capítulo, que eu acho que a série falhou. A gente teria que ter tido mais noções do passado desse segundo caso, do irmão, desse irmão que vai cometer alguma coisa aí, para a gente ter uma ideia melhor, tá? Porque a gente tem há uma hipótese que o próprio documentário vai minar, porque um especialista vai dizer que ele sempre foi estranho, mas não vai ser dado para a gente direito como ele foi estranho. E é claro que aí nessa parte do documentário a família se retrai um pouco, especialmente a mãe, para falar sobre o caso, tá? Porque foi um caso chocante também e na verdade aí a família vai estar em uma outra posição, né? Bom, o documentário formalmente tem. E outra coisa, por exemplo, tem um pedaço lá que só cita assim, ó. A família já tinha uma longa história, uma longa tradição geracional de alcoolismo, abusos, e a gente não sabe disso. Claro, quem está contando a história é a família. Então, há mais elementos dentro disso do que o documentário pode ou quer mostrar. Mas isso não está, para mim, no meu caso, diminuindo muito a importância e o impacto que ele vai ter, não só pela história, mas por algumas ideias. Por exemplo, a documentarista, uma mulher que fez, ela pega os atores, alguns atores da minissérie baseada na história do rapto, e coloca para ler depoimentos do verdadeiro Steven, inclusive o diretor, roteirista da minissérie, e a gente vê como eles ficam sem graça, tá? E a gente vai ouvir em tapes, né, em gravações, algumas das ideias que eles tiveram enquanto faziam a minissérie para como que faz essa história se tornar palatável. E uma outra coisa muito interessante, né, que acaba sendo quase que perversamente interessante, nesses crimes documentários de crime da vida real, você tem que fazer as reconstituições, né? Nesse caso, no caso do rapto do Steven, a reconstituição já está praticamente pronta, porque houve uma minissérie a respeito disso. Então, é uma história que não vai ter final feliz para ninguém, isso eu já garanto, tá? Para ninguém mesmo da família, tá? Eles vivem um trauma, porque é uma história de horror americana real. Ela é muito chocante. Eu só achei que no segundo caso
poderia ter dado uma contextualizada melhor. Agora, os silêncios que existem sobre abuso sexual, tarará, e sobre a história da família, já até comentei aqui, acho que por conta de ser um assunto tabu na cabeça de pessoas da minha geração mais velha, tal, e também por ser parte da família, isso não estava no documentário. Só não está detalhado no documentário. Só que eu acho que isso, ao não estar detalhado, diz muita coisa. Por isso que eu acho que é um documentário muito bom. Porque quando a gente assiste alguma coisa e lê alguma coisa, a gente. Isso uma coisa que eu percebo muito em pessoas que comentam filmes, tudo. Os não ditos são tão importantes ou mais importantes do que os ditos. O não mostrado também. Né? E a minissérie vai jogar muito espertamente com isso. Ela vai jogar suposições. E aí a gente tem que ser esperto o suficiente para lembrar de contextualizar na época. Eu cresci nos anos 70. A gente tinha mais liberdade, né? Eu ia para a escola a pé, tarará. Hoje, provavelmente, se eu tivesse filho, eu não deixaria ir. Ah, porque hoje é mais perigoso, né? Não, é porque hoje se discutem mais esses assuntos. Mas antigamente aconteciam também. Só que não havia as redes sociais, não havia as grandes coberturas de mídia, ou não havia a possibilidade de discutir esses temas tabus na televisão por uma questão de moral, uma questão de costumes, né? Por isso que eu sou um coroa que não idealiza o passado, tá bom? Mas olha, Captive Audience é uma boa adição para quem gosta de docuséries, documentários sobre crimes da vida real. Está lá na Star Plus. Tchau.